nós temos o modelo da mente. O modelo da mente ele foi desenvolvido por Gerald Cain, que foi aluno do Dave Elman. E ele divide a mente em 3 partes. Eu vou fazer algo simples aqui, tá? Então a gente tem mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente, não é isso? E o que está escrito aí na mente consciente? Força de vontade, memória de curto prazo, que mais? Atenção, raciocínio. Ou seja, o que essa mente consciente faz? Ela critica, ela julga. Essa mente é analítica, ela é responsável pelo nosso planejamento de ideias, mas também ela é responsável pela nossa motricidade. Toda vez que eu estou tendo essa motricidade para eu tomar um copo d'água aqui, o meu córtex pré-frontal está trabalhando, certo? Algumas pessoas têm essa mente muito resistente. E é difícil entrar no íntimo da pessoa, concorda? É muito cética, muito resistente. Então é um sistema de proteção. E outras têm muito rasa essa mente, né? Oh, vamos ali? Vamos. Não, vamos ali? Vamos também. Não, vamos aqui, tá, também. Onde você falar, vai, vai, vai. Vai com qualquer um, vota em quem se fala, vota nesse, vota naquele, vota também. Ela precisa de fortalecer o córtex dela, porque ela não está muito segura. E o córtex é importante, então, para a gente ter esse discernimento. Se eu falar assim, pessoal, vamos almoçar comida podre hoje? Vamos, gente, é gostoso. A cara de vocês, né? Vamos, gente. Não? Não. Por que você falou não? Porque você tem um córtex que fala assim, cara, não vou fazer isso. Se eu comer isso aí, eu vou passar mal. Você tá doido? Então, você tem o córtex, é como se fosse o vigia do banco. Ele tá ali falando assim, deixa eu ver. Você pode entrar. Você só depois das 2. Você só se tirar os metais? Não, você é de casa, pode entrar. Não é assim? Então ele está ali mandando e desmandando, e é aquele diálogo interno que fica na nossa cabeça, assim, pipipi, 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 faça isso, faça aquilo. Pensa nisso, pensa naquilo, que às vezes você não consegue dormir de tanto pensamento que tem naquela. Tem hora que você acha que você vai pirar? Você fala assim, dá para calar aí um pouquinho? Que eu quero dormir? Que fica um monte de bichinho falando ali? Quem tem isso? Ninguém tem. Todo mundo tem, não é? É o diálogo interno. A gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Desses 70 mil, segundo a neurociência, cerca de 90% são os mesmos. Por isso você tem os mesmos resultados na vida, porque tentando pensar da mesma forma, você tem o mesmo resultado. Pra você ter um resultado diferente, você tem que ter um estímulo diferente, beleza? A mente consciente tem aquela memória de curto prazo. Sabe quando a pessoa acabou de falar o nome dela e você já esquece? Como é que se chama mesmo? Ou, nossa, se eu perguntar de novo, já perguntei 2 vezes. Porque você não criou a associação. Você tem que criar associação com o nome da pessoa. Eu sempre crio quando posso. Por exemplo, tinha um curso meu de PNL que eu memorizei o nome de todos os alunos. Mas tinha uma aluna que ela tinha um nome em comum. Ela se chamava Rizeli. Rizeli, como é que eu vou gravar esse nome? Rizeli, lembra Risoli, Rizeli, alegre. Aí eu lembrei de um Risoli sorrindo alegre e pus de frente o rosto dela e falei, Risoli alegre, Rizeli, pronto. Nunca mais vou esquecer. Quando eu ver ela, eu posso até não lembrar do nome, mas eu vou lembrar do Risoli alegre e vou lembrar do nome dela. Aí, genial. Os grandes campeões de memória fazem isso. Eles criam histórias, muitas vezes cômicas na mente deles, porque aí ele lembra, quanto mais ridícula for a associação, mais você vai lembrar. Mas se você não cria uma associação, fica na memória de curto prazo. Tá aí a força de vontade, não é? Ah, eu tenho força de vontade, mas não consigo parar de fumar. Porque o que quer fumar é 5%, o que quer parar de fumar é 5%. Você tem todo um aparato inconsciente, um mecanismo que já faz funcionar aquilo. Faz sentido? E o subconsciente? O nome diz subconsciente, ou seja, está abaixo do consciente. Subconsciente já está escrito o que aí, ó? Memória de longo prazo, o que mais? Emoções, hábitos, fobias, não é? Autopreservação. Basicamente, que segundo Gerald Cain, nessa mente estão todas as nossas memórias desde que estávamos no útero da mamãe. Já tínhamos medo, frio, calor, quando nascemos, uma explosão de sensações, decodificamos gostos, sabores, formas, expressões faciais, passamos por traumas, fobias.
e chegamos aqui hoje. Quem já viu o filme Sem Limites, do Bradley Cooper? Esse filme é muito legal. Anotem aí para vocês verem. Esse filme conta a história fictícia, né, do personagem central do filme, onde ele está no fundo do poço. E ele toma uma droga chamada NZT. E aí ele fica muito inteligente, porque ele acessa tudo que está no subconsciente dele. Então, assim, ele viu uns caras lutando no YouTube e ele sabe fazer aquilo. Ele viu um pouco sobre investimentos, ele sabe. Imagina o tanto de coisa que você sabe, mas não sabe que sabe. Quantas aulas de matemática você já fez na vida? E talvez você apanhe numa regra de 3. Quantas aulas de inglês você já fez na vida? Não é? Imagina se você visse só uma vez e aprendesse. Então a questão não está o erro não está na exposição, está na assimilação daquilo. Mas em algum lugar está lá, talvez você até já saiba, mas não consegue emergir isso para o seu córtex e fazer isso ser funcional. Tanto tem gente que entende tudo em inglês, mas não fala. Ou seja, está lá o inglês, só não trouxe para a estrutura linguística para gerar a comunicação. Ok? Então, o subconsciente, ele tem essas memórias todas. Ele tem o problema e a solução. Quando eu trato uma pessoa, eu só consigo tratar ela porque o recurso dela está lá dentro dela. Eu só consigo fazer você sentir paz, que a paz está dentro de você. Eu consigo fazer você perdoar, porque o perdão está dentro de você. Eu não ponho nada de novo, não. Eu só pego o que você já tem e reconecto os cabos. É isso. Como eu digo, todo problema já tem uma ressignificação oculta. Basta descobri-lo. Todo problema já tem uma ressignificação oculta. Basta descobri-lo. A hipnoterapia vai ajudar a descobrir esse ressignificado. E se fizer sentido para você, você vai tomar essa decisão. E ao tomar essa decisão, vai mudar os seus comportamentos. O subconsciente, ele tem uma inabilidade que a gente se apropria dela, que é o subconsciente não questiona. Ele aceita. Por isso que uma pessoa num show de hipnose come uma cebola achando que é uma maçã. E funciona, não é? Tem gosto de maçã, cheiro de maçã, crocância de maçã, mas é uma cebola. Ora, claro, hipnotizou ela, tira fora o consciente e lança a sugestão no subconsciente. Seu desejo é uma ordem. Tudo que você lançar aqui, respeitando o bom senso e as leis que já existem, vai funcionar. Por que respeitando o bom senso? Porque quando eu falo tudo, né, não é bem tudo. E agora você voa igual o super-homem. Não. Tem outra lei impactante aí, que é a lei da gravidade. Não sei que você burle essa lei, né? Tem a lei do bom senso, né? Com todo respeito, mas um anãozinho não vai jogar na NBA, concorda? A não ser que tenha uma NBA de anõezinhos. Então, respeitando as regras do jogo, respeitando o bom senso, tudo é possível. Qualquer coisa que você lançar nessa mente subconsciente, você aceita como verdade. Olha o poder disso. Então, você pode mudar o seu software mental a qualquer momento. Segundo a neurociência, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente imagina para o cérebro é a mesma coisa. Pegaram 2 tenistas, um profissional e um aposentado. Conectaram eles aos equipamentos de neuroimagem. Um jogava enquanto se mensurava os resultados e o outro imaginava que jogava. Colocaram os 2 cérebros lá no computador, a imagem deles. E os cientistas não sabiam de quem que era qual. Esse é do jogador ou do aposentado? O que imaginava que estava jogando era como se estivesse jogando. Olha o poder disso, gente. Se aquilo que eu vejo, que eu imagino, é a mesma coisa, há uma conclusão que a gente tira, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, ok? Então quer dizer que eu mudo a minha realidade interna. A minha realidade interna, ela é plástica, ela é alterável. Eu que escolho. Eu escolho o tempo todo. Só que você tem que acreditar que você está no controle. Se você não acreditar, aí você é uma vítima da aleatoriedade das coisas. Aconteceu comigo. Fizeram isso para mim. Isso e aquilo. E você nunca está no comando. Mas sim, você está sempre criando a sua realidade de alguma forma. Tá? Segundo a própria neurociência. Então, o subconsciente é essa mente que reage. Então, para chegar lá, eu tenho que
distrair o vigia do banco. Eu posso colocar o meu comparsa para falar com ele enquanto eu entro pelo fundo. Olhe para a ponta do meu dedo. Ó, distrair o vigia do banco enquanto eu estou sugestionando. Eu posso convencer ele, logicamente. Cara, eu preciso pegar um crédito aí. Por favor, eu estou passando necessidade. E aí ele começa a chorar e eu também. Ele me libera e eu entro. Eu só sei de uma coisa, eu preciso da autorização dele ou não para chegar aqui no subconsciente. Quando eu chego aqui, o jeito mais fácil de chegar aqui é através das ondas teta. Quando eu coloco a pessoa em teta, o subconsciente se abre. E aí as sugestões lançadas tornam-se realidade. Vocês curtem isso, gente? Vocês estão curtindo isso? Tá caindo a ficha para vocês? Tem que cair a ficha, assim, tac, sabe? Quem é da época do orelhão aí, quando caía a ficha? Né? E aí tem o inconsciente. Segundo Gerald Cain, o inconsciente é responsável pelo sistema nervoso autônomo central e pelo sistema imunológico. Acabou. Então eu tenho uma mente que não preciso cuidar dela, ela se autogerencia. Concorda que existe uma inteligência em nós que cuida de nós? Você não tem que preocupar em bater o coração. Imagina se tivesse que lembrar disso. Você não precisa preocupar em funcionar seu intestino. É óbvio, né? Mas não é legal. Eu não preciso. Tá funcionando. Aqui não falar assim, bate, vai, funciona. Não, tá funcionando. Muito embora, se eu ficar muito nervoso, muito agitado, ele vai bater mais rápido. Mas eu tenho uma inteligência que cuida da minha imunidade. Se eu fizer uma ferida leve no meu dedo, eu tenho uma inteligência que vai lá e reconstrói. Olha que incrível isso, gente. É uma inteligência automática, autônoma. E segundo Gerald Cain, esse é o inconsciente. E o subconsciente é uma mente que a gente treina ela a ser automática. Então, por exemplo, primeira vez que você foi aprender a dirigir, você teve que até abaixar o volume para saber fazer baliza. Você tinha que prestar atenção na embreagem, no acelerador, é tanta coisa, né? Seta, é retrovisor. Aí você dirige, você nem pensa, você entra no carro e vai, pá. Automatizou. Você vai tomar banho, você não pensa assim, será que eu tomo banho? Por onde que eu começo? Será que eu começo pelo pé? Pela mão? Não, você toma banho. E pensa na morte da bezerra, mas toma banho. Você vai escovar o dente, você também não fica assim, será que hoje eu começo pelo canino ou pelo molar? Não, você escova o dente e pensa em qualquer coisa, não é? Mas você também automatizou um monte de porcaria. Às vezes a pessoa ela tem um hábito incontrolável de falar mal dos outros. O outro tem o hábito de acordar às 6 da manhã para fazer atividade física. Que você fala assim, gente, podia ser 8, né? 9. Mas não, na cabeça dele é 6 e acabou. Por quê? Ele pôs esse programa, mas não foi fácil de cara. Ele repetiu 1, 2, 3, 4, ele repetiu algumas vezes, até que virou um hábito. Por exemplo, a pessoa que ela é vegana, você acha que ela sofre muito por ser vegana? A não ser que ele esteja começando. Aquele que já está há um tempo vegano, para ele é o mundo dele, tipo, não existe outra coisa. É aquilo que ele vai comer e acabou. Ele pôs esse programa na cabeça dele. Agora, se você toma um refrigerante hoje, amanhã e depois de amanhã, o que você quer no outro dia? Refrigerante. Suas papilas gustativas estão preparadas, estão pedindo aquilo, aquilo é feito para você querer mais. Porque você vai retroalimentando esse sistema. Você funciona perfeitamente com os inputs que coloca na sua mente. Não tem nada de errado com você. Você está onde você devia estar, você tem um resultado que você devia ter. Isso é de uma alta responsabilidade tremenda, não é? Porque eu paro de botar a culpa no outro. Você está onde você devia estar com o que você fez. O programa que você rodou aí rodou funcionamento. Seu cérebro não sabe o que é hábito ruim e hábito bom. Ele sabe o que são hábitos. Está repetindo, 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 repetindo. Opa, vou fazer isso aqui automático. Beleza? Aí vira um vício, por exemplo. Tem pessoas viciadas em masturbação, sabia? Que procuram a gente desesperado, não sabe o que faz mais. Começou 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50. Aí passou a ser um hábito diário. Aí passou a ser 2 vezes por dia, 4 vezes por 6 vezes por dia. Aí se tornou disfuncional. Não passou a ser uma coisa assim, algo saudável, algo, né, ecológico. Se tornou disfuncional. A pessoa já se sente escrava daquilo. Então o subconsciente está respondendo. O que você está mandando, ele está respondendo isso daqui. Ah, Lucas, mas eu aprendi que o certo é falar inconsciente.
Gente, isso é metáfora. Se você quiser usar o termo inconsciente ao invés de subconsciente, tá tudo certo, às vezes eu uso também, mas para o Gerald Cain é diferente, entendeu? Para o Gerald Cain, o inconsciente é o sistema imune e o sistema nervoso, e o subconsciente eu tenho consciência dessas memórias e consigo alterá-las. Mas isso tudo é metáfora. Vão ter pessoas que vão falar assim, ai, o subconsciente não existe. Um dia um cara falou isso para mim, subconsciente não existe, porque lá no cérebro não tem uma parte chamada subconsciente. Eu falei assim, mas você está falando de cérebro ou de mente? Já começa por aí, né? Aqui eu estou falando de mente, eu não estou falando de cérebro, é diferente. Ele, pois é. O cérebro é um órgão. Todos nós temos, basicamente, que o mesmo. 1,3 kg a 1,5 kg. Textura de tofu. 86 bilhões de neurônios. Células da glia, sistema neurovascular. E isso é como se fosse um hardware. E aqui é como se fosse um software. Todo mundo tem um computador Lenovo, por exemplo. Mas cada um opera ele de um jeito, é um programa diferente nele, é um software. Embora o hardware nosso seja praticamente o mesmo, o software é diferente. Já se sabe que os grandes gênios da humanidade não tinham nada de diferente no cérebro, na estrutura física do cérebro. Mas na mente, com certeza. A mente do Albert Einstein era muito diferente da maioria das pessoas e até hoje, né? Ou seja, uma mente que o estímulo de pensamento dele com certeza fazia cálculos diferentes da maioria. Por isso ele saiu da curva nesse sentido. Mas não necessariamente ele era um gênio para tudo. Ele era um gênio numa área. Talvez ele não soubesse coisas básicas, elementares, mas naquela área ele era gênio. Então tá tudo dentro de nós. Nós somos um hardware com um software e nós vamos mexer no software. E não vejo problema em usar o termo metáfora subconsciente, uma vez que grandes cientistas usam. O verdadeiro cientista, ele não é bitolado. Bruce Lipton, inclusive eu vou num curso dele em agosto, o Joe Dispenza, Greg Braden, esses caras todos usam o termo subconsciente. Então pode continuar usando, está autorizado, porque tem uma galerinha querendo falar para não usar. Que são os cientificistas, que é diferente dos cientistas. O cientista é um pesquisador e ele faz a fusão entre a metáfora e a ciência, entre a espiritualidade e a ciência. O cientificista é aquele assim, ó. Tá no artigo? Não tá? Então não é verdade. E aí tem uma visão de mundo limitada. Simples assim, tá bom? Então esse é o modelo da mente, importante vocês saberem.